Olá, tudo bem? Que bom ter você de novo aqui no canal no Dial. E a gente sempre procura mostrar o rádio de dentro para fora para você conhecer o rádio de fora para dentro. Ele é um grande documentarista, além de um excelente radialista, jornalista de renome nacional. Ele teve, assim, alguns trabalhos que mostraram que realmente ele veio para fazer radiojornalismo. Foram alguns documentários que ele desenvolveu dentro do rádio, da Rádio Jovem Pan. Me lembro as Copas de 50, as Copas de 54. Também teve os 40 anos da morte de Vladimir Herzog, né? Tá? A volta de Jânio Quadros para a política, naquela vitória emblemática sobre Fernando Henrique Cardoso. Então, nós vamos conversar no programa de hoje, no nosso vídeo de hoje, com Tiago Uberreich. Tiago, seja bem-vindo, é bom ter você aqui para falar um pouquinho do rádio, falar um pouquinho de carreira, de profissão, falar do Jornal da Manhã, da tua experiência. Você sabe que o Repórter ESSO foi, assim, o radiojornalismo mais disseminado na década de 30 e 40. Você hoje é uma voz que se propaga pelo Brasil todo, dentro do Jornal da Manhã, falando de notícia, falando dos acontecimentos, da informação, de tudo um pouco. Você acha que hoje o Jornal da Manhã substitui aquilo que foi o Repórter ESSO? Ou seja, você se sente um pouco, de vez em quando, um pouco Heron Domingues? Olha, Círio, primeiro eu queria agradecer imensamente ao convite e as suas palavras, né? E parabenizar você pela estrutura aqui da Rádio Oficina. Eu fiquei com muita inveja dos rádios antigos que você tem aqui, porque eu antes de ser jornalista, eu já gostava do rádio e eu sou um apaixonado pela história do rádio, por tudo isso, né? Agora, dizer que eu sou um pouco o Heron Domingues, eu acho que é muita pretensão, mas eu acho que hoje o Jornal da Manhã, que as pessoas acompanham, todo mundo conhece o Jornal da Manhã, vai para a escola ouvindo o Jornal da Manhã, quando você era criança, o seu pai ouvia o Jornal da Manhã. E é um jornal que cresceu muito, né, desde o começo dos anos 70, cresceu muito. E acho que hoje é um jornal de abrangência, né? Claro que o Repórter ESSO talvez era um dos únicos, né? Hoje a concorrência é muito maior. Mas o Jornal da Manhã hoje é um jornal abrangente que pega o Brasil. E a gente vai falar muito aqui com essa convergência de mídia. O jornal agora também tem imagem. Às vezes você recebe mensagens de pessoas em que a rádio não alcança, mas a internet está lá. Isso é assustador. Aí, uma vez eu recebi um e-mail de um morador do Ceará, não me lembro da cidade, aí eu entrei no Google Imagens lá para saber que cidade que era, uma cidade muito longe. E às vezes a gente se surpreende com a abrangência e com as pessoas que nos conhecem. Isso daí me assusta um pouco até hoje. O rádio, ele demorou mais de 10 anos para conseguir falar para 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo. Hoje uma rede de rádio como a Jovem Pan fala para muitos milhões ao mesmo tempo. Se a gente pegar o fator tempo e alcance, hoje você tem uma abrangência de audiência muito maior do que era naquela época, porque Repórter ESSO era apresentado em 3 edições, de manhã às 6, ao meio-dia e às 6 da tarde, né? E tudo que agregava a informação era a respeito da Segunda Guerra Mundial, né? No pós-guerra. No pós-guerra, exatamente. Mas conta pra gente, como é que foi que começou o rádio dentro de você? Olha, eu sempre fui muito influenciado pelo meu pai, né? Meu pai sempre gostou muito de rádio, ouvindo rádio. Eu nasci em 76, então eu peguei o momento em que o rádio ainda tinha uma disputa talvez maior com a televisão, porque hoje você tem a convergência de mídias e a concorrência é muito maior, mas ou você tinha o rádio, ou a televisão, ou o jornal, era isso que tinha em casa, né? Então eu sempre gostei muito de ouvir rádio, e eu tinha um rádio de ondas curtas no meu quarto, aí eu me lembro que eu estiquei uma antena dentro do quarto para que o rádio ficasse mais potente. Eu me lembro que de noite eu pegava BBC de Londres, pegava a Rádio Canadá Internacional, nunca me esqueço, tinha um programa em língua portuguesa, né? E ouvindo o rádio aqui do Brasil mesmo, né? O rádio sempre esteve presente na minha vida e eu nunca pensei que eu ia trabalhar na Jovem Pan, por exemplo. As coisas vão acontecendo de repente, você começa a trabalhar, um amigo te chama dizendo, olha, tem uma vaga lá na Rádio Dourado, que é onde eu comecei, que é a rádio
do Jornal Estado de São Paulo, que hoje não existe mais, hoje é Rádio Estadão, você tem Eldorado Musical, e aí uma coisa vai te levando a outra, né? E aí no meio tempo você vai pesquisando áudios antigos, coisa que você gosta, e aí você vira um colecionador também do rádio, né? Acho que o rádio é uma paixão, tá dentro da gente, tá na nossa veia, e hoje eu tenho muito prazer de estar na Jovem Pan e fazer o que eu faço. No Jornal da Manhã eu estou há um ano e meio, né? Eu sempre fui repórter da Jovem Pan, e há um ano e meio eu fui efetivado nessa função. Quem é colecionista também de arquivos de rádio é o Milton Parron, né? O Parron. Que também passou pela casa. O Parron, ele foi um grande repórter da Jovem Pan, a gente se lembra do incêndio no Joelma, transmissão, né? A transmissão. E uma vez eu fiquei muito envaidecido porque eu carregando uns CDs, alguma coisa assim, um operador da Jovem Pan, nossa, você parece o Parron aqui da Jovem Pan, né? O Parron hoje é da Bandeirantes. Isso daí é muito legal. Eu acho que você tem que ter um carinho pela memória, eu acho, né? E você que trabalha no rádio, você tem que conhecer a história do rádio e ir atrás de áudios que sumiram. Você estava falando da Copa de 50, né? Eu demorei 16 anos para conseguir juntar os 6 jogos do Brasil da Copa de 50 que foram transmitidos pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que era a Globo da época, né? Teve uma empresa que era a Collectors, que guardava, colecionava isso, então, né? a Collectors, ela tem 2 jogos só, que é o jogo Brasil-Uruguai, é o jogo decisivo, e o Brasil-Espanha, que a torcida cantou Touradas em Madrid. E os outros jogos eu fiquei louco, tentando achar. A EBC, que é a Radiobras, não me ajudou absolutamente nada, né, nessa pesquisa. Eles queriam cobrar por gol, cobrar um valor absurdo, né? E aí eu consegui, com um amigo, no Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro, eles tinham lá, não todos, mas para completar a coleção, um outro eu consegui com um amigo meu colecionador, e aí eu consegui juntar, tem até um site que a Jovem Pan fez, e hoje quem quiser ver, quem quiser pesquisar, ouvir, você tem que disponibilizar para as pessoas, você tem que disseminar isso. Inclusive está até no site da PAN, Está né? no site da PAN, é jovempan.com.br/Copa50, né? Quem quiser acompanhar, é muito legal. Muito legal. Já que a gente está falando de notícia e memória, nós tivemos grandes jornais. O nosso enfoque aqui para o nosso vídeo de hoje é o rádio de jornalismo, a força do radiojornalismo, né? E nós tivemos, assim, programas que difundiram muito a informação, o próprio Repórter Esso que a gente já falou, titulares da notícia, grande jornal Falado Tupi, tudo mais. O que mudou daquele formato de rádio para o nosso radiojornalismo atual? Olha, eu acho que o rádio hoje é um veículo que está sempre se reinventando por causa da concorrência, né? Nessa época do Jornal Falado Tupi, que eu também não era vivo, mas eu também acompanho a história, né? Eu acho que desse período, o rádio hoje tem uma concorrência maior, então o rádio precisou se reinventar. É um rádio talvez mais informal, né? Um rádio menos sisudo, não sei se o termo que a gente pode usar é esse, um pouco mais conversado com o ouvinte, né? Eu acho que o rádio hoje é mais intimista, é algo mais presente lá no coração das pessoas, né? Uma coisa um pouco menos formal, mas aquilo faz parte, foi uma evolução. Quando você pega o Repórter Esso, o Heron Domingues, falando, né, naquela voz, né, pesada, formal, entendeu? Impostada. Então o rádio foi mudando também com a linguagem. O português também empobreceu, obviamente, né? Você tem que ir moldando, não que você vá falar com erro de concordância ou usar palavras de baixo calão, não é isso, mas você tem que ir se adaptando. O rádio é um retrato do que é a sociedade também, e o rádio precisa acompanhar as mudanças que a sociedade tem, né? Bom, o nosso painel de hoje vai terminando por aqui, mas tem a parte 2 desse papo com o Thiago Berrache. Passou muito rápido, né? Olha, Thiago, muito bom estar com você aqui. Eu que agradeço. E semana que vem estaremos de volta com mais Thiago Berrache falando da força do radiojornalismo na sociedade brasileira. Até já. Ok. Mais um capítulo do nosso vídeo Dentro do Dial com Ciro César, mostrando o rádio de dentro para fora para que você conheça o rádio de fora para dentro. Até semana que vem com Thiago Berrache.